Vamos lá para análise macro. Bom, ontem nós tivemos um dia de otimismo pelo planeta Terra inteiro, enquanto as bolsas do mundo tiveram as maiores altas em um só dia. A nossa bolsa aqui no Brasil acabou completando em apenas 10 dias 8,86% de alta. E boa parte dessa alta, aproximadamente aí 2,5%, foi só ontem por conta de um dado. O dado que eu já havia comentado aqui, que seria o drive econômico do planeta Terra ontem, e esse dado foi o dado de inflação dos Estados Unidos. Basicamente, a inflação do consumidor americano. E só para ter uma noção do tamanho do reflexo desse dado aqui para o Brasil, no momento que saiu o dado de inflação americana, que ele veio desacelerando mais do que o esperado, o índice da nossa bolsa aqui no Brasil acabou entrando em leilão de alta. Para poder entender o que é um leilão de alta e o quão raro ele é, esses leilões eles só acontecem quando tem um deslocamento de preço muito rápido e muito grande. Ou seja, ele subiu aí 1% em questão de segundos. Aí a bolsa tem esse sistema como um sistema de segurança que ela trava as negociações e aí o ativo vai para leilão para esperar para ver o que aconteceu. Às vezes pode ser por algum erro de sistema ou coisa do tipo, que é extremamente raro, mas normalmente é por uma movimentação intensa de players querendo comprar o ativo, ou, no caso de leilão de baixa, de players querendo vender o ativo com muita pressa. E esse foi o reflexo de que aquele simples dado da inflação americana teve na nossa bolsa aqui no Brasil em questão de minutos. Nos primeiros minutos que saiu o dado, essa movimentação foi tão intensa que fez o ativo entrar em leilão. Óbvio, a gente tem que entender o porquê que esse ativo fez tanta pressão aqui pra gente no Brasil e pro resto do mundo também, né? Basicamente, se a gente for usar uma analogia, a gente pode usar essa analogia de um cabo de guerra. Nós tínhamos aí, antes do momento do dado, uma indecisão muito grande no mercado. Tinham grandes fundos do lado direito precificando que os Estados Unidos precisaria dar novas altas de juros ainda, e grandes fundos, ou seja, muito dinheiro também do outro lado, achando que era o final do ciclo, que os juros dos Estados Unidos deveriam parar e cair nos próximos meses do ano que vem. Esse dado fez com que o lado que precificava que os Estados Unidos deveriam finalizar as altas de juros e pensar nos próximos cortes de juros vencesse. A base do raciocínio é essa. E o que acontece? Quando um lado do cabo de guerra vence, o outro lado que estava daquele lado da linha, ele acaba sendo obrigado a passar para o lado que venceu, porque ele é puxado. E automaticamente a porta de saída, que a gente chama, né? As negociações são limitadas. Quando você tem muito comprador de um lado, ele naturalmente vai precisar de vendedores. Se não tem vendedores, ele vai comprando cada vez mais caro. E aí vai ficando mais caro, mais caro, mais caro, mais caro. E acaba acontecendo o que aconteceu aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos não aconteceu isso, tá? Só que aqui no Brasil aconteceu porque a nossa porta de saída é menor. Então, se você tem muitos compradores e você tem poucos vendedores, acaba tendo um deslocamento de preço muito rápido. E isso fez o famoso leilão de alta acontecer aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles só surfaram alta. Só foi, só foi. E aí nós tivemos, óbvio, né, essa alta não só para as ações, mas também para as commodities, uma queda expressiva para o dólar frente a todas as moedas do mundo, e também o principal, que é o principal precificador de tudo isso, os juros futuros americanos caindo. E lembrando que quando os juros caem, as bolsas sobem, porque nós temos mais liquidez no mercado e principalmente, né, juros nos Estados Unidos menores liberam para que países como o Brasil tenham juros menores também. Então isso dá a entender que nós teremos sim uma possibilidade de aumento do nosso ritmo de queda de juros aí para o ano que vem. Mas óbvio, né? Isso foi um dado, mas foi o principal dado, basicamente o divisor de águas desse cabo de guerra. E aí a gente teve essa movimentação muito expressiva no mundo que acabou refletindo para a Ásia durante essa madrugada. As bolsas asiáticas subiram extremamente forte. Nós tivemos aí a bolsa de Hong Kong, que se chama Hang Seng, subindo aí 3,70%. Tivemos a de Tóquio subindo 2,50%. Basicamente, isso tudo puxado pelo otimismo global que a inflação americana trouxe, mas também nós tivemos motivadores internos lá na China, como uma injeção de 200 bilhões no sistema bancário chinês, e também porque as vendas do varejo e produção industrial da China vieram melhores do que o esperado. Lembrando que a China está tentando se reacelerar a todo custo, e isso é extremamente positivo para eles. Além do fato que nós vamos ter o encontro em mais de anos aí do Xi Jinping com o Biden, que vai acontecer hoje mesmo. E a Europa, obviamente, acompanhou tudo isso acontecendo no momento que saiu o dado, e agora, durante a madrugada, ainda permanece em alta, muito puxado pelo cenário da inflação americana, óbvio, só que lá também temos fatores importantes, como na região por lá, o Reino Unido apresentou uma inflação também desacelerando mais do que o previsto, o que dá a entender que
talvez o Banco Central lá do Reino Unido também não pense mais em alta e só pense aí qual será o mês do ano que ele vai começar os cortes de juros. E os Estados Unidos com juros baixos ajuda nessa situação. E, inclusive, hoje nós teremos mais um dado de inflação americana, só que é a inflação ao produtor, que ela não faz tanto preço assim quanto a do consumidor no mercado, mas tem que ser observado. Mas é isso, pro cenário de hoje o Brasil está em feriado, então a bolsa não abre por aqui.